Salve, salve! Nós aqui de novo! Mais um episódio. The Challenge Talks. Challenge Talks. Mais um bate-papo super interessante. Hoje é muito mais interessante ainda, Eu acho que é um assunto que me interessa muito. Sim, dá para ver na mesa já o que vai envolver o assunto. O papo é gastronômico, enfim, é gastronômico também, isso aí. né? Gastronômico etílico. Mas antes da gente apresentar os nossos convidados de hoje, Aos recados paroquiais, né? Pois é, tem que Vamos ser, lá, né? pra galera que tá assistindo esse episódio, segue o canal do Challenge, põe o sininho para ver as atualizações dos episódios novos, dos cortes e também para assistir os episódios que estão ali já registrados. Então, sempre pra galera acompanhar aí e aumentar o número de inscritos, a gente alavancar mais esse canal aí, a gente conseguir realmente viralizar e chegar o mais longe possível. Hoje a gente já está indo numa distância razoavelmente grande. Não, a gente vamos falar de outro país também. Também. Né? Hoje vamos longe, exatamente. Lembrando que também o nosso podcast, nosso Challenge Talk está também no Spotify, quem quiser ouvir, enquanto está andando aí pela BR, enfim, dá para conferir, quando está correndo, enfim, está à disposição. Então vamos lá, hoje então nós temos aqui o prazer de falar, vocês já viram aqui na mesa, nós temos aqui 4 tacinhas de vinho, e claro, vamos falar sobre vinhos, vamos falar com 2 Carlos, pai e filho, né? É o Carlos Albino, que é o pai, e o Carlos Helder, que é o filho, né? Obrigado por virem. Prazer é nosso, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Pois é, nós aqui já servimos aqui já um vinho português, com certeza. E eu quero que apresente, para começar, apresente esse vinho para a gente que está tomando aqui. Opa, esse vinho é um vinho especial. É um vinho que é feito com a mesma tradição que se fazia há 2000 anos atrás. Vinho de talha. Quer dizer, além de beber vinho, está bebendo história também. Estamos bebendo história. Vinho é história. Itália. Para beber vinho, nós não precisam de se falar muito. Nós vendemos a história, é isso mesmo. Isto é um vinho com muita tradição. Vinho de talha é isso, são ânforas de barro antigas, que antigamente se usavam para tudo, para preservar comida, legumes, era assim que se fazia a salga da carne, a salga do peixe, era a geladeira de todo mundo, né? Era tudo, era a geladeira, era onde se guardava, e depois era ali também que se fazia vinho. E isto nada mais é do que uva dentro de uma ânfora de barro, mexer, deixar ela baixar, não tem absolutamente adição de nada, é um vinho vegano, sem intervenção nenhuma, e passado 2-3 meses, em uma ocasião especial, na região do Alentejo, em uma ocasião especial, que é a festa de São Martinho, se abrem as talhas, põe-se um batuquezinho em baixo, uma torneira, deixa correr o vinho, a própria borra da uva faz o filtro, e é como se fazia há mais de 2000 anos atrás. Então é um vinho do mais milenar que existe, muito diferente do normal do mercado. Esta é uma vinícola que o atual proprietário hoje herdou do avô. Ele tem nesta vinícola, estão 23 talhas, dá o nome à vinícola, e tem uma de 1645, 1645, uma ânfora de barro datada dessa altura. É muita história, né? Porque hoje aquilo não... Quem compra casas antigas na região, aquelas ânforas de barro são um empecilho, só estão a ocupar espaço. Para eles não. Para eles é história para fazer vinho. Exato. Com história lá dentro. E já não se faz hoje ânforas como se fazia naquele tempo. Ninguém sabe fabricar. Ninguém sabe fabricar. Da altura dos romanos, ninguém sabe fabricar propriamente aquelas ânforas de barro. Então eles acabam tendo que aproveitar da região essas ânforas para fazer o vinho. Uma vinícola pequena, super restrita. Sim, mas persistindo na tradição, né? Não, manteve, tinha o livro do avô, que era o mestre Daniel, o neto também é Daniel, junto com o enólogo, o Ricardo, e eles seguiram exatamente a diretriz que o avô tinha. O avô tinha um bloquinho, o avô era carpinteiro,
para o mestre Daniel, que era o carpinteiro da cidade, e ele fazia lá todas as notações. É assim, tem que fazer assim, bota, mexe de tanto em tanto tempo. Então tinha as regras que ele aprendeu e eles seguem exatamente igual. Mas, claro, deram um toque moderno, engarrafaram, não se engarrafava vinho. Todo mundo bebia Do que saía direto do que saía, ali. normalmente num copo de barro, numa malga de barro, e deu. Ou naqueles copos pequenos Vendido que a se bebe aguardente, né? Aquele copo branco 3/4, cada um bebia lá na adega, Direto ali, na né? adega dos amigos. E ao lado garrafão, aquele garrafão de 5 litros, aquele garrafão antigo, Sim. ainda com palha toda à volta, hoje já não se usa, já não tem. Iam lá comprar vinho de Direto garrafão. ali. Direto. Eu já vou começar até com uma dúvida. Essa estrutura, por exemplo, vocês falam, nesse evento, abre, escoa-se todo o vinho que está dentro Sim, dela, sim. tá. E refaz no mesmo material. Ele vai se reaproveitando. Sim. Legal. Sempre Legal. material. Sim, sim. Se faz um processo de limpeza e impermeabilização da talha, um processo específico, chama-se pesga, que é com cera de abelha, com mel e com azeite. Com azeite. Aí eles viram a talha ao contrário e acabam queimando por baixo para ir preservando aquele barro, que aquilo é barro, né? Sim. Então eles criam meio que uma camada interna de proteção. Com um tipo de um cotonete gigante, E vai limpando. vão besuntando, vão passando por dentro Sim. para impermeabilizar a ânfora. Então assim, é um processo completamente diferente do que a gente conhece hoje de vinícolas normais, de vinícolas, né? Não tem nada a ver do que... Mas a produção realmente é pequena. Bem pequena. Muito Eles pequena. que deram este ar comercial, né? Muito pequeno. E que estão a internacionalizar a marca, porque os jovens são os dois sócios hoje são da minha idade e estão a internacionalizar, mas realmente uma produção extremamente limitada. Mas e isso essa é a magia do projeto. Sim. Mas isso em termos assim, comparando com o processo convencional de produção, isso é mínimo em comparação assim. Sim, é mínimo. Mas o responsável por descobrir essa vinícola foi o senhor? Olha, esta em particular não. Não. Esta Foi o filho. Foi o filho, é verdade. Porque, só para você saber, né, a gente vai falar um pouquinho sobre curadoria de vinhos, e é o Carlos Pai que faz esse trabalho lá em Portugal, né? Quem faz toda esta Mas dessa vez foi o filho. Mas esta vez, e ele vai contar a história. Foi porque é engraçado. um dos meus melhores amigos de faculdade, eu como engenheiro civil, eu ligo para ele um ano, em agosto, desejando feliz aniversário, vendo como é que ele está, como é que ele não está, e dizendo, olha, agora eu estou também com um projeto fazia mais ou menos um ano, como uma importadora de vinho, junto com 2 sócios, o meu pai e um grande amigo nosso aqui, o Gustavo, e estamos a importar vinho exclusivamente de Portugal. Olha, eu tenho um dos meus melhores amigos que tem exatamente uma vinícola nova de vinho de talha. E eu, vinho de talha? Mas eu, o que é esse tal de vinho de talha? Aí ele me mandou Pessoal, um pouquinho... você português é algo tão restrito que nem todo... É algo muito restrito, começou a ser comercial recentemente, porque antes estava no núcleo de quem fazia, muito local, e em pequenas aldeias em Portugal. Hoje não, hoje começa a ser algo, porque por toda uma pegada um pouco mais natural, um pouco mais orgânica, sem grandes intervenções. Este, por exemplo, é vegano. Então, essa pegada de pouca intervenção vem ganhando força, e aqui é isso mesmo. É como se fazia antigamente, não havia cá nada para intervir no vinho. Então foi daí que eu conheci. Ele me deu o contacto desse amigo dele, que eu entrei em contacto com ele, mas na mesma a curadoria foi feita pelo meu pai, porque eu disse, maravilha, adorei a tua história, conversei por telefone, mas o meu pai vai-te visitar. Vai visitar, mas o meu pai vai-te visitar. Eu disse, não, pode chamar o o controle de qualidade da Alma Lusitana. E assim foi. Assim Passado pouco tempo, 15, 20 dias, eu sou convidado pelo Daniel, vou até à vinícola deles, excepcionalmente bem recebido, e onde provei toda a linha que eles têm, branco, tinto e palheto. Que eles lá não têm o rosé, têm o palheto, que é uma mistura de branco com tinto, chamam-lhe o palheto. E de facto, só podia dar continuidade à prova, porque é um vinho excelente. Ótimo. Até algumas dúvidas vão surgir aqui, eu acho que
também para quem está assistindo, tem esse formato para se fazer que é mais tradicional, mas não que Portugal tenha o tradicional também. Portugal também faz da maneira tradicional. Absolutamente. Aliás, Sim, este vinho só é feito numa região de Portugal, Alentejo. Ah, tá. E em 3 aldeias, num lugar muito restrito, muito pequeno, onde se faz o vinho O que acaba garantindo uma Taiga. exclusividade. São os únicos que realmente permanecem com toda a história do tal do vinho Aí é de uma talha. quantidade menor. Exato. Existe algo parecido em outros lugares do mundo, como na Geórgia, também tem aquelas ânforas que eram feitas enterradas debaixo de, né, ânforas enterradas, também tem em Espanha alguma coisa de ânforas de barro. Então realmente são tradições que vêm desde a altura lá dos romanos, e que Portugal permanece, mas tem toda a produção normal. É o que mais Portugal tem, é vinho. Sim. A essência de Portugal é vinho. Mas esse aí é uma exclusividade alma-lusitana. Perfeito. E só para você entender por que nós convidamos, né, os dois Carlos para essa conversa aqui no nosso Challenge Talks, a alma-lusitana é fornecedora, né, de alguns vinhos que estão presentes ali na carta, né, de vinhos do Challenge Food House. Então, a gente são os únicos, os vinhos portugueses são fornecidos pela alma-lusitana. Então a gente achou interessante falar sobre vinhos e nada melhor, né, do que convidar gente entendida no assunto, e por isso a gente convidou vocês, e a gente quer saber também justamente como é que começou a alma-lusitana, qual foi a trajetória, né, até a sua criação. Naturalmente, se for até lá atrás, enfim, nasceu no prazer, né, da degustação, né? Mas enfim, avançando no tempo, como é que surgiu a alma-lusitana? Olha, como é que ela surgiu? 3 amigos, né? Eu, meu pai e um grande amigo nosso de Joinville, querendo empreender em outro segmento. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho uma construtora, o Gustavo é médico, meu pai sempre trabalhou na área de restauração, de restaurantes em Portugal, mas querendo criar alguma coisa com um bichinho que nos dá muito prazer, que é o mundo do vinho. E aí nos juntámos os 3, 2020, bem na altura da pandemia. Pandemia bombando, né? E o nosso primeiro contentor chegando no Brasil, e sem saber muito bem, ninguém era do mundo do vinho, apaixonados por vinho, mas sem conhecer o mercado. Aí fomos estudar um pouco mais do mercado e entendemos que o mercado do vinho é um mercado hoje em franca ascensão no Brasil. O Brasil eu considero um neném recém-nascido no mercado do vinho. Consumo per capita em Portugal, pessoa, 60 litros por pessoa por ano. Brasil não chega a 3, 2,5, 2,8. Isto se tirarmos os vinhos suaves, aqueles vinhos doces que não entram na conversa do vinho fino, deve dar 1,5, 1,8, não chega a 2 litros por pessoa por ano. Engatinhando. Então é um mercado em franca ascensão, mas que precisa de ser trabalhado. E nós entendemos, além de ser um prazer nosso, temos uma oportunidade interessantíssima aqui de poder desenvolver este mercado no Brasil. E aí foi. Criámos um nicho, entendemos que poderíamos fazer muita coisa, mas que seríamos mais competitivos e mais objetivos se focássemos no que nós éramos melhores, Portugal. Porque aí o meu pai está lá, faz toda a curadoria direto, consegue estar lá pessoalmente na vinícola, pessoalmente com o dono, e entendemos então, vamos criar um nicho, vamos querer ser uma referência em vinhos portugueses no Brasil. E aí começámos a funilar o nosso negócio, e hoje, graças a Deus, muito felizes e almejando bons resultados. Com uma atuação nacional. Atuação nacional, sim. Perfeito. Hoje atuamos nacional, hoje temos atuação, tipicamente uma atuação B2B, né? Atuação em pontos de revenda nacional. Mas, pois é, você falou da curadoria, e quem faz essa curadoria é o Carlos Albino. O Carlos Albino. Exatamente. Carlos Pai. E como é que funciona? Quais são os critérios? Como é que funciona esse processo de curadoria? Como é que surgem, por exemplo, surgiram, por exemplo, todas essas vinícolas com as quais vocês trabalham hoje? Nós quando pensámos em montar a alma-lusitana e a trabalhar exclusivamente com vinhos portugueses, sempre foi, desde o início, o nosso objetivo ter vinho de todas as 14 regiões vinícolas portuguesas.
Portugal tem 14 regiões, nós hoje temos cerca de 9, faltam-nos 5, mas desde o início sempre foi esse o objetivo. Para mim fica fácil, porque eu sou o sócio residente em Portugal. Normalmente divido-me entre Portugal e Brasil, 5, 6 meses aqui, o restante tempo lá, e quando lá estou, percorro de norte a sul Portugal à procura. O difícil foi encontrar o primeiro, o segundo, esse foi o mais difícil, porque depois aquilo é uma família só, uns vão nos indicando uns aos outros. Eu digo, olha, eu tenho vinho do Alentejo, mas não tenho Trás-os-Montes, espera aí que eu tenho aqui um amigo e vou-te apresentar, e vai, e então vai indo, vai abrindo portas, e é um trabalho bonito, é um trabalho que me dá muito gozo, uma satisfação enorme. Nós estamos com pessoas do vinho, com pessoas que estão no vinho na 3ª, 4ª geração. Eu por vezes pergunto a eles, fazer vinho, pá, como é que se faz vinho? É difícil fazer vinho? E a quase todos eles são unânimes em dizer, não, fazer vinho é fácil, o difícil é sempre os primeiros 200 anos. Depois fica tudo muito mais fácil. Só um pouquinho. Pronto. Portugal tem séculos e séculos no vinho. Vinícolas grandes, pequenas, médias. O meu foco, de uma maneira geral, é aquela vinícola mais pequena, média, aquela vinícola caseira, e 97, 98% dos nossos produtores são dentro desta vinícola pequena e média. Familiar, normalmente a família gera, algo que nos possa dar uma exclusividade, algo que a gente possa trabalhar com alguma exclusividade, para que a gente possa fazer um trabalho um pouco mais diferenciado. Porque justamente todos os rótulos que vocês trazem são exclusivos. São exclusivos. Perfeito. É esse, de facto, o nosso foco também. Por vezes consegue-se, e com contratos que nós temos, alguns, outros na palavra, e confiamos. No fio do bigode. Mas as coisas até agora têm corrido bem. E essa exclusividade tem-se mantido. Porque é um mercado muito apetecido para todo o mundo hoje, o mercado brasileiro. O mercado europeu está completamente consolidado, o mercado do vinho. Completamente consolidado. Toda a Europa. Então, mercados emergentes no vinho é Brasil, Estados Unidos, Oriente, China, né? O Japão nem tanto, mas China sim. Então, são esses mercados emergentes que são interessantes para eles. Então, é por aí. Então, o Brasil é um mercado apetecível. Né? Até falando sobre o mercado brasileiro, comentou que a gente está, né, engatinhando, né? Mas assim, a representatividade do vinho português no Brasil, tem-se uma ideia assim de frente aos outros vinhos, né? Hoje de vinhos de países que importam para o Brasil, Portugal está em segundo lugar. Portanto, primeiro lugar Chile, país que mais importa para o Brasil. Segundo lugar Portugal, terceiro Argentina. Então, sem dúvida, Portugal tem uma representatividade muito grande. Que a Argentina. Não só por uma questão cultural, né, de muitos anos, muita cultura portuguesa que tem vindo, todo mundo tem algum descendente de portugueses, primeira, segunda, terceira geração, então realmente isso ajuda, existe uma conexão, mas realmente Portugal está crescendo bastante. E as empresas em Portugal, empresas que trabalham com os produtores, fazem muito investimento em eventos. Existem eventos aqui no Brasil de empresas portuguesas que já existem há mais de 10, 15 anos, sempre a promover vinho no Brasil. Sempre a promover. Bastante, com investimentos pesados, né? Porque essa promoção precisa chegar ao cliente final, o cliente final precisa de entender, precisa de provar muito vinho, para ele dizer assim, poxa, realmente, vinho português é sinónimo de qualidade. E hoje nós entendemos o vinho português de uma forma, não interessa a faixa de preço que ele entra, de mais barato ou mais caro. Ele normalmente, na faixa de preço que ele entra, ele é muito competitivo e muito honesto no que ele entrega. Então ele raramente desilude, né? Então isso é uma característica muito interessante do vinho português, e isso já virou meio consensual aqui no mercado. Isso é... Não, de fato, eu sou testemunha disso porque, enfim, a gente acompanha um pouco da história do vinho aqui no Brasil. E eu tenho uma memória muito recente de ir aos mercados, por exemplo. Eu acho que os mercados são um termômetro dessa evolução. Sim.
em que a gente via ali 1 ou 2 rótulos portugueses, vinha um periquita. Que é o primeiro vinho a ser importado para o Brasil. Pois é. Primeiro vinho. E assim, e vem numa crescente assim absurda, né? Assim, muito intensa essa evolução, né, do vinho português no Brasil. Mas eu queria voltar ainda à questão da curadoria, porque eu fiquei pensando assim, que trabalho é esse, né? Trabalho trabalho mais esse? invejado pelos sócios. Não, O trabalho mais invejado Mas pelos esta- outros Por sócios. falar em curadoria, né? A gente tá com vinho aqui, acho que aproveitar também. Vai tomar Esta é a verdade. Fazer é um é o brinde trabalho aqui, ó, mais mais invejado. mais um, vamos lá. Mas eu, como mais velho, é o que eu digo para eles. Isto a idade é um posto, né? Deixem comigo este trabalho chato, difícil, É aquela reunião cansativo. do sócio, né, gente? Não é? Deixa. Pode Deixa deixar comigo que eu vou. Não, eles de vez em quando estão sempre. Não, olha, o ano que vem deixa comigo, quem faz sou eu. Não, meu filho. Aquilo lá não é. Não, é um posto. Mas é um posto. é de facto muito gratificante. Mas assim, mas quais são assim os critérios assim que são mais considerados na escolha? Porque eu não sei se você faz uma seleção de algumas, né? O fato de você visitá-la, ou visitar determinada quinta, né, não significa que vai comprar os vinhos deles, né? Sim, nem sempre. Então, qual é o critério que você adota para isso? Como eu disse, em princípio, pelas regiões. Certo. Nós entendemos hoje que há regiões que estão em falta, que nós não temos, e este agora começa a ser o meu principal foco. Quando digo regiões, digo, por exemplo, Algarve, digo Madeira, Açores. São regiões vinícolas que nós não temos, sim. E Lisboa não temos também. Lisboa, temos Tejo, mas não temos Lisboa. É. Pronto. E mais uma ali no coração de Portugal. Tábua Vorosa. Tábua Vorosa. E então este é o nosso principal foco. Entrando aqui, nós temos vários produtores. E então é no sabor, é o vinho no copo, e é experimentando e bebendo, e tentando conciliar a qualidade-preço, Sim. que nós chegamos a um consenso, e eu transmito para aqui, digo, olha, eu gostei, estive ali naquela vinícola, eles trabalham desta e desta maneira, oferecem-nos este tipo de exclusividade, e é muito por aqui que nós entramos na primeira seleção. A exclusividade conta bastante, porque às vezes nós entramos e está tudo bem, o preço está condizente, a qualidade, a vinícola com o que a gente procura, uma vinícola pequena, média, mas às vezes o vinho já está aqui. Aí não vai fechar muito com o nosso DNA, com como a gente quer tentar, como a gente quer desenvolver o mercado, e nós deixamos para um segundo momento. Então, hoje nós temos já o contrário, né? Nós já temos, no início era o meu pai procurando, Sim. hoje nós temos lista de espera. vinícolas nos ligando para nós importarmos. É verdade. Sim. A semana passada me ligou uma, porque acho que há um ano e meio, 2 anos, eu dei uma entrevista no Vinhos de Portugal, e essa entrevista apareceu num programa em Portugal. E já lá vai 2 anos. E ele viu, memorizou, marcou a empresa e tal, e agora ele precisava de importar e não tinha um importador. Mas tinha um interessado aqui, que tinha interesse no vinho. Um amigo de infância e Ainda tal. hoje estivemos em contacto com uma outra do Douro, Do mesmo já. com essa intenção. Então estamos a ter um feedback contrário, e pronto, é uma questão de trabalho agora para que a marca tenha uma sonância interessante, para que eles também nos procurem. Poxa, vocês... Até mesmo dentro dessa rede, né, que vocês comentaram, De que vinho um português. passa o outro. Exato. Porque eles já sabem, Uhum. porque, né, o mercado de vinho português ele é grande, mas todo mundo se conhece. Ele é muito fechado. E o fato também de vocês serem portugueses também ajuda esse negócio, bastante, né? com toda a certeza. Bastante. Ajuda bastante, porque Bastante. na altura da pandemia É. teve Uma invasão teve grande do Brasil. Teve uma inadimplência de importadoras brasileiras comprando em Portugal que não pagavam, e tivemos uma altura ali que nós não conseguíamos avançar com alguns negócios, e só avançávamos porque realmente não, calma, meu pai é português e tal, e não tem nada a ver com português ou brasileiro, mas tem a ver com, na altura da pandemia deu um boom muito grande no mercado brasileiro, e alguns especuladores provavelmente acabaram Sempre tem, né? indo lá, e aí sem dúvida que, voltando à origem, o produtor diz assim, opa,
É um da casa aqui. É normal. Agora, os vinhos mais conhecidos, assim, pelos brasileiros, me parece, são os vinhos do Douro e do Alentejo. Né? Perfeito. Mas vocês investem na diversificação. Por quê? Pelo nosso DNA. Pelo nosso DNA enquanto empresa. Nós temos, sem dúvida, hoje 3 vinícolas do Alentejo. É onde é que nós temos mais vinícolas. O que é que vende mais no Brasil? Alentejo, Douro e vinhos verdes. Penso que pela ordem de Alentejo, Verdes e Douro. Não é diferente do que vende mais em Portugal. Exatamente a mesma coisa. O percentual é igual. Mas nós, por uma questão de sermos uma empresa desenhada para só ter Portugal, às vezes, como o mercado já é muito competitivo, ao nós termos um vinho de Trás-os-Montes, um vinho da Beira Interior, um vinho de talha completamente diferente, nos dá a possibilidade de entrar em alguns mercados, em alguns segmentos de mercado, em alguns pontos de venda, por termos essa diferença. E depois lá dentro nós trabalhamos esse ponto de venda e conseguimos ampliar. Porque se nós só tivéssemos o que todo mundo tem, nós seríamos mais uma importadora que tem muito Alentejo, muito Douro, muito Verde. Então nós buscamos um pouquinho da diversidade, de ter a diversidade. Então esse é o nosso intuito enquanto empresa. Não, E desculpa a minha imodéstia, mas nós queremos que no Brasil, quando se falar em vinho português, se fala em alma lusitana. Esse é o nosso objetivo. Sim, exatamente. Não, porque de fato, eu até quando eu conheci, né, o catálogo de vinhos Alma Lusitana, eu me surpreendi porque vocês, justamente, eu vi lá um vinho de Trás-os-Montes. Sim. Né? Eu tenho uma história naquela região, né? Eu já tomei o vinho de lá também, na minha adolescência. Não se devia dizer isso, né? Mas enfim, mas lá, inclusive, o vinho lá, ele tem uma relação diferente, né? As pessoas têm uma relação diferente, porque, inclusive, não que tomasse vinho assim, como os adultos, mas, por exemplo, o vinho ele é usado, por exemplo, uma sobremesa muito, muito popular naquela região lá, não sei se onde, né, você morava também, ou onde mora lá, eles chamavam de sopas de cavalo cansado. Sim, Sim. né? Sim. Hoje eu acho que já não... Lá para o norte eu acho que... Que era uma coisa muito simples, né? Porque simples. com pão o e pessoal do vinho campo. e açúcar. E era para dar força. Era o pessoal do campo que acorda de madrugada para ir trabalhar, e então era sopa de cavalo cansado, era vinho tinto, aquecido, com pão dentro, numa Uma malgazinha, e de manhã cedo era para dar sustância. Mas na minha região também eles faziam diferente ainda. Eles faziam como se fosse no gelado, na verdade. Gelado. uma sobremesa. Na volta. Na volta também. Para repor as energias. Eu acho que Havia talvez sempre os uma dois, desculpa, né? os Havia dois. sempre uma desculpa. Talvez eu não me lembro. Talvez de manhã também serviam, né? Então eles serviam de manhã e depois na volta. Um jeito de tomar o vinho é né? muito cultural, e principalmente em Trás-os-Montes. Trás-os-Montes foi uma região que não se desenvolveu com grandes cooperativas de vinho. É verdade. Se desenvolveu com pequenos produtores familiares. Então todo mundo tinha o que a gente chamava lá em Portugal o vinho para consumo. O vinho para consumo anual da família. Todo mundo tinha isso. E Trás-os-Montes é muito característico. Me recordo várias vezes descer até a loja, né? Como eles chamam lá, a parte inferior da casa. Isso. E abrir lá o barrilzinho, Diretamente do barril, na torneirinha. torneirinha. É o vinho de consumo. É o vinho que a família Exatamente. tem para consumir em casa durante o ano. Sim. Qualquer bom português hoje faz vinho em casa. Do centro de Portugal. No Alentejo, quase todos. Naqueles grandes centros, não. Lisboa, Porto, Coimbra, Sim. Leiria, naqueles grandes centros não. Mas no interior e naquelas cidades mais pequeninas, em vilas, em aldeias, se for de baixo para cima é uma sim, uma não. Se for de cima para baixo, vai tudo aí. Mas toda a gente faz vinho E o em bom casa. português, quando vem para aqui, continua fazendo. Nós conhecemos em São Paulo um senhor também que veio novo de Trás-os-Montes, Incrível, não com é? família, o filho já nasceu aqui, tem um negócio. O que é que ele faz? Fazia vinho de jabuticaba. Jabuticaba. Eu assim, não, Pô, cara, eu uma tenho que coisa fazer vinho, desta. eu cresci com isso. Tá, e o que é que tu faz aqui? Vinho de jabuticaba. Já bebeste? Eu, não, vamos beber? Bom, é bom. Vinho de jabuticaba. Claro, tem aquele amargor da jabuticaba. Calma, Mas- eu assim, não, cara, eu mas eu cresci sei. fazendo vinho, tem que... É uma paixão, né? Paixão, uma paixão Isso é tá no sangue. A questão assim, eu vou até fazer uma pergunta aqui, acho que
envolve muitas características e tal. Mas esse vinho português, que é feito dessa forma característica, qual seria a maior diferença dele de outras modalidades e de outros países também? Assim, qual que... De outras modalidades de vinificação? É. Basicamente a história. Ah, A história, o processo é o mesmo. O processo é a história e o tipo de produto onde ele é feito, né? O barro é totalmente diferente. Normalmente a vinificação é feita em inox, aí depois vai lá estagiar numa barrica de carvalho francês, barrica de carvalho americano. Tipicamente é isso. Vai sempre para o inox, que é mais limpo, é mais, né? Aí hoje começa a ter alguma tendência para se usar para também um ovo de concreto, um ovo de vidro. Tem algumas tendências novas, mas a essência é isso, é inox, no mundo inteiro. Então pensa que isto aqui está lá ainda com o barro. sim. Hoje não se vai, imagina, criar uma adega nova e fazer alguma coisa de barro para se fazer lá. Não é produtivo, Sim. né? Enquanto Sim. empresa, enquanto Sim. processo produtivo. Não, aqui é a história pura. Aqui ele diz assim, não, nós não temos muita produção e nem tem como. Mas ok, mas a gente tende a manter essa história e a criar e a seguir com isso. Mas Essa é a grande diferença. Mas falando ainda, aproveitando, só que de uma outra forma, essa mesma pergunta em relação às cepas, né? As uvas. Portugal tem uvas, né? Próprias, digamos assim, que são nativas, assim, genuínas, né? Que características que elas têm que de repente pode se falar, pode se destacar em relação a outras cepas? Tem alguma coisa assim diferente que chame a atenção a mais? Né? Isso, pai. O terroir. O terroir é que faz a diferença. Nós temos a região de vinhos verdes, que fica a norte, ao lado do Atlântico, e este vinho verde, ele só existe e só é produzido ali, naquela região. A mesma casta, a mesma uva, se ela sair daquela região e se ela descer 100, 150, 200 quilómetros, o vinho já não é vinho verde, já é completamente diferente, isto pelo terroir, isto pelo clima, pelo terroir em si. Terroir é isso, é clima, pessoas, influência, tudo o que influencia ali as uvas. E falando nisso das castas, Portugal é o país no mundo com mais castas autóctones, né? Castas nativas, são mais de 250. Por quilómetro quadrado é sem dúvida o país com mais no mundo, tá? De uvas nativas, né? Castas nativas. Então, mas é isso, mas é o que o meu pai fala, no fim é o terroir, é toda essa experiência milenar, desde a altura do cristianismo, que sempre se bebeu vinho, o tal do vinho que a gente falava, o vinho de consumo, todo mundo tinha vinho para consumo em casa. Não, é assim, era normal, então todo mundo toma vinho. Eu cresci em Portugal aprendendo, nós enquanto jovens, na faculdade a gente ainda tomava cerveja, mas se vira homem quando se toma vinho, se vira mulher quando se toma vinho. Então enquanto está na faculdade, finalizando a faculdade, estudando, toma cerveja, tudo certo. Acabou, foi para a vida adulta, pressupõe-se que se toma vinho. E isso é um marco. Pode parecer algo muito estranho, mas é normal na cultura em Portugal. Então, enquanto a gente está na faculdade, a gente bebe também, mas... Eu acho que faz esse link até com a questão do amadurecimento da pessoa, buscando talvez algo mais apurado, mais amadurecido também. Isso não deprecia a cerveja. Eu vim aprender no Brasil... Uma cultura completamente diferente. A cerveja aqui muito mais madura do que em Portugal em si. Né? Que deve ter na Bélgica, deve ter na Alemanha, mas em Portugal não tinha essa cultura amadurecida. Aqui muito mais. Sim. E que não tem a ver com ser mais novo ou mais velho. Mas em Portugal, por uma questão cultural, é assim. A cerveja é algo muito de festa e chegou à fase adulta, passou para o vinho. Então pensa que o vinho está tão enraizado na cultura que ele se torna... parte dela. Realmente. Eu fico pensando assim na sua peregrinação por Portugal, né, de norte a sul.
todo esse processo, né? É claro, acredito que algumas vezes acompanhado pelo filho, né? O Quase Carlos sempre Filho. ele, eu gostaria de acompanhar mais. Mas assim, curiosidades assim dessas viagens para Portugal, né, nesse ambiente do vinho, né, das vinícolas, há, por exemplo, alguns detalhes, algumas histórias Há sempre histórias. que, por exemplo, são desconhecidas aqui pela... Há sempre histórias. Cada vinícola tem sempre a sua história. Eu recordo-me de uma, que é a Quinta da Vinha. É uma vinícola com 250 anos. Esta vinícola já teve como proprietários um casal de brasileiros. Isto, sensivelmente, há 70, 80 anos atrás. Uma localidade muito pequena, em que este casal montou a vinícola e trabalhava e vendia. Esta senhora, a dona da brasileira, casado com um brasileiro também, ainda hoje não se lhe conhece o nome desta senhora. Ela sempre foi tratada por Dona Santinha, que era a santinha da aldeia. Qualquer pessoa com necessidade, com dificuldade, batia à porta desta senhora e esta senhora ajudava e auxiliava naquilo que podia e da melhor maneira possível. E então virou a santinha da aldeia. Ainda hoje, quando eu vou a esta aldeia, ninguém me fala que eu vou à Quinta da Vinha. Tu vais à Quinta da Dona Santinha. Já lá vão 70, 80 anos atrás. Já está uma geração É numa verdade. família. Isto ficou enraizado e era um casal de brasileiros de Minas. Há muitas. Ainda há pouco estava-se a falar da diferença de vinhos. Trás-os-Montes. Nós temos uma vinícola em Trás-os-Montes que ele produz uma das castas e ele faz questão de pôr o vinho em cuba, o mesmo vinho em pipas de carvalho, o mesmo vinho em um ovo de cimento, o mesmo vinho em um ovo de vidro e o mesmo vinho, porque ele está numa cidade a 650 metros de altitude, que faz o estágio do vinho numa outra cidade ao lado a 1050 metros de altitude. Então ele tem este vinho a estagiar a 1050 metros de altitude, mas tem o vinho também a estagiar a 30 metros de profundidade no mar. Fez um teste, uma brincadeira com... É um cientista do vinho, né? É verdade. É um E enólogo. então, imagina tu provares um vinho de inox, de madeira, de concreto, em cimento, de vidro É uma experiência isso, e de profundidade. E então dá-nos o prazer de ter isto. Ainda não temos, nesta altura, um de profundidade, mas já lá está guardado para nós, que é para a nossa remessa vir esse vinho. Esse vinho vai fazer parte do catálogo. Ele quer fazer uma experiência, ter dois, né? Ter um que fica lá em altitude, o mesmo vinho. Vai uma parte para a altitude, para 1000 metros, e outra parte para a profundidade, para ele entender como é que a pressão influencia. Assim, a pressão não influencia. Ele sabe, a pressão influencia. É o mesmo vinho, tudo igual, mas onde ele estagia, influencia. Ele, como bom enólogo, quer fazer essa experiência, vamos ver. A gente que é do marketing, né? A gente até já ficou pensando, eu fiquei pensando aqui, por exemplo, já fazer toda uma produção de garrafas, assim, justamente explorando, né, essa peculiaridade de cada vinho. Quer dizer, fazer uma garrafa de padrão, mas sinalizando justamente essas diferenças. Exato. Talvez com as Até características, para né, despertar do essa material. curiosidade, porque de fato eu fiquei super curioso, né, de perceber que diferenças isso poderia produzir na qualidade do A vinho. altura né? do rótulo, né, Luiz? O rótulo subterrâneo é só uma tarde embaixo. Lá embaixo, vai indo. Pode ser. Uma ideia. Ideia engraçada. Ideia engraçada. E assim, existe também alguma descoberta, fico pensando assim que não tenho nem ideia de quantas quintas, ou por quantas quintas, né, você já passou. Mas tem algum rótulo, alguma vinícola que você achou, olha só que descoberta que eu fiz aqui, né? Esse vinho aqui
poucos, assim, se mais pessoas soubessem desse vinho aqui, eles iriam querer também, né? Enfim, explorar essas A descobertas, primeira essas viagens. vinícola que eu procurei foi uma vinícola do Alentejo. E por intermédio deste indivíduo do Alentejo, ele leva-me a Setúbal, a uma vinícola que é a Quinta de Alcube. Esta Quinta de Alcube é uma vinícola caseira, dirigida pelo pai, filho e a filha que está no escritório. Fica a cerca de 60 km de Lisboa e toda a produção desta quinta é vendida na quinta, no balcão que eles têm na quinta. Eles têm um balcãozinho onde tem o vinho todo disposto. Toda a produção é vendida ali na quinta. 1 ou 2 ou 3 restaurantes à volta que possam ter e têm o vinho dele, vão lá comprar, porque ele não tem representantes nem distribuidores a vender. E então, este vinho hoje, e dá-me um determinado gozo, vende-se em 2 lugares. Vende-se na Quinta de Alcube, na Quinta, e vende-se no Brasil, na Alma Lusitana. Porque eu convenci-o a trazer e ser eu o importador destes vinhos. São rótulos todos numerados, com muito pequena produção em todos eles, e em todos os rótulos vêm numerados, cabendo, e nós lemos no rótulo a quantidade que ele produziu e o número que coube àquela garrafa. Até fazendo uma ligação com isso. Pelas produções serem familiares, né, bem restritas, quando se entra no Brasil ou se faz esse jogo de importar, existem restrições de órgãos aqui, tipo, às vezes alguma legislação ou alguma característica que o vinho tem que ter? Não, todos eles têm que ter documentação registrada, legalizada. Sejam eles pequenos ou grandes. As regras são iguais. As regras são iguais. A partir daqui, eles cumprem todos estes requisitos pedidos e então não importa. Nós é que, enquanto empresa, temos que cuidar e conhecer o nosso produtor para saber até onde é que podemos ir com as quantidades que ele tem, né? Exato. Temos que saber por exemplo, não é um ponto. Gerar uma demanda reprimida, né? Este não é um vinho onde, por exemplo, eu vá gerar negócios em redes de mercados. Sim. Não tem como. Isto é um vinho típico para gastronomia, como a gente estamos aqui a conversar, para um bom restaurante, para um bom chefe de cozinha, para um sommelier, para uma adega mais especializada. Pronto, é isso. Então, a gente entende isso conforme o produtor que nós temos ali na mão. Este do Alcube é isso. Do Alcube é um que tem uma produção pequena, mas ainda atende de uma forma interessante o Brasil. A gente sabe até onde é que pode ir, conhecendo bem o produtor e os volumes que ele nos pode entregar. Muito bem. Só vou fazer aqui uma pequena interrupção na nossa conversa para falar sobre o nosso apoiador, né, que é o nosso Gin The Mate, né, ou The Mate. Que hoje está com um parceiro do lado. Está com parceiro, está com um amiguinho ali do lado. Mas é o gin adotado aqui pelas Casas Challenge, né? Então você que vem aqui, você pode apreciar o gin nas suas várias combinações, são vários drinks, claro que o gin, aquelas versões mais clássicas, mas também combinações bem diferentes. Então, a gente aqui para apresentar para vocês o nosso The Mate. Muito bem, mas eu queria falar sobre outra coisa. Para piorar a sua experiência, parece que você também faz uma curadoria de azeites, né? Também. É verdade. Que vida difícil. E é complicado. E quem nos vende azeite, por norma, não vende vinho. Há alguns produtores com azeite e vinho. Os produtores que nós hoje temos de azeite só têm azeite. Temos azeite do Douro e temos azeite do Alentejo. Alentejo, Lisboa. Ele tem a produção em Lisboa. O azeite do ano passado para este ano subiu assustadoramente. Subiu em Portugal 60%. Há uns 3 anos a esta parte a produção de azeite vem caindo.
pelo clima, que eles chamam lá de escaldão, alturas do ano com temperaturas muito altas, outras vezes com falta de chuva, outras vezes com chuva a mais. Resultado, nestes últimos 3 anos a produção vem reduzindo muito. E os grandes produtores, Grécia, Espanha, Portugal, Turquia, Itália, todos eles sofreram, e o ano passado foi o culminar de toda esta fraca produção. Então ele subiu bastante, mas ainda na segunda-feira, hoje é quinta, na segunda-feira saiu de lá um contentor de Lisboa com mais azeite, graças a Deus, vem aí mais azeite, um azeite do Douro. Não vai faltar. Não vai faltar. A máquina não para, não pode parar. Não pode parar. E os azeites também com características específicas, storytelling diferente. Sim. Características de produção diferente. Completamente. O Algarve com produção, o Algarve sim, com produção mais intensiva, com um tipo de árvores que duram 15, 20 anos naquela produção intensiva, e depois eles tiram, põem outra. O norte com as oliveiras centenárias, oliveiras que chegam a ter 200, 300, 400 anos, não exagero quando digo estes anos todos, árvores gigantescas que têm outra produção em menor quantidade, mas azeite de outra qualidade. É comum nós dizermos em Portugal, quanto mais para o norte nós subirmos, melhor é a qualidade do azeite. Porque as oliveiras são mais... E outra vez o terroir. Enquanto cá embaixo no Alentejo, temperaturas altas, pouca chuva. No norte, temperaturas negativas, com mais umidade. O terroir outra vez a funcionar. Porque eu ia até perguntar se o que faz um bom azeite, né? Se é o produto em si, a azeitona, né? Ou se é o processo, né? Ou se são os dois, enfim. O processo hoje é um só. Hoje aquele processo antigo do lagar, que ele era triturado num lagar, o azeite, isso hoje já não existe. Hoje o azeite, ele é prensado a frio, não é? Ele é prensado, é amassado e depois é lavado com água e aí sai o azeite. Então hoje o processo ele está generalizado em todo lado, que é um processo intensivo e de produção. O processo hoje é o mesmo. Ainda provavelmente se encontra esse azeite de lagar e tudo, mas é o tal produtor pequenino que não tem condições nem quantidades para vender, para exportar. A qualidade está na azeitona. Está na azeitona. Azeite é suco de azeitona. Tem suco de laranja? Tem. Ele é suco de azeitona. Exatamente. Azeitona, espremida, Que da hora. vai limpando para tirar o caroço, passa por esses processos, água para lavar e deu. Então é suco de azeitona. Então quanto melhor for a azeitona, melhor é o suco dela. Nada mais do que isso. É isso, é suco de azeitona. Um produto completamente... Pois é. Não, eu me recordo que, inclusive, o consumo... Isso foi uma coisa que me espantou muito quando eu morei em Portugal durante 4 anos, e em que não havia esses óleos vegetais de soja, quer dizer, na aldeia, né, onde eu morava. Então, assim, era tudo azeite, era as batatas fritas só no azeite. Então, assim, era Ainda hoje se vende o azeite em Portugal de porta a porta. Ainda hoje há aquele indivíduo com um carrinho de mão e anda de porta a porta, não nos grandes centros, mas nas cidades mais pequenas. Ainda hoje ele põe o azeite na carrinha, estaciona o carro, põe num carrinho de mão e anda nas ruelas a vender o azeite de porta a porta. Aquele galão grande, não é? Aquele galão de 5 litros. 5, 10. Uma curiosidade que surgiu aqui na conversa, assim, tem essa busca, né? As vinícolas e os locais de produção são pequenos, familiares. Teve alguma história de alguma descoberta sua e a família se negou a exportar? Tipo, não, eu quero manter a tradição aqui,
Se alguém quiser consumir, vai ter que vir aqui? Não, quando ou elas não? são pequenas, e quando chego eu ao local como importador para o Brasil, e eles vendo a dimensão do Brasil, assustam-se e, não, calma aí, nós não temos produção para vocês. Mas eu não quero 40, 50, 100 paletes. Eu vou querer uma palete, 2, 3 agora como início. Então senta, vamos conversar. Quando elas são pequenas, é um pouco isto. Entendi. Assusta com a possibilidade de uma produção De muito uma maior do que ela produção pode grande atender. e depois não terem poder de resposta, Sim. de repor a mercadoria. Quando elas são grandes, estão desejosas. Sim. Que nós... Venham. Mas tem a história do cesto de pedra, né? Que não queria mudar o nome, né? Sim, É uma história, sim, interessante. sim. Da Quinta da Vinha, né? Da Quinta da Vinha, a tal quinta do Então, casal inclusive- brasileiro. Inclusive, Casal. esse cesto de pedra é um dos vinhos que você pode provar no Challenge Food House. Exatamente, que é da Quinta da Vinha. Que é um vinho verde, né? É um vinho verde. O cesto de pedra é um cesto que estava lá feito quando eles comemoraram os 100 anos da Os 100 vinícola. anos. Fizeram um cesto de Está lá pedra, há assim, 150 é um anos. cesto com uvas lá dentro, feito de pedra, Aham. num banco, né? Sim. E então, conta lá a história bem. Uma coisita com água, um chafarizinho com água, e então tem este cesto de pedra. Eu, a primeira vez, quando lá fui, vinícola também familiar, são 3 irmãos. 2 irmãos e a menina, a irmã. A irmã nem trabalha, quem trabalha é o marido, é o cunhado. Portanto, 2 irmãos e o cunhado. Também vendem tudo ali à porta. Eles conseguem vender num raio de 25, 30 quilómetros, vendem a produção deles todos. Também somos nós que trazemos este vinho verde para o Brasil. E eu, quando cheguei lá e pela primeira vez, a garrafa era diferente do que é hoje. Era uma garrafa assim, deste formato, mas uma garrafa que deixava assim muito a desejar. E o um rótulo sem muita cor, sem muito brilho. apuro. E eu, quando vi aquilo, cesto de pedra, aquele cesto de pedra não me dizia nada, sinceramente. Para trazer vinho para o Brasil, cesto de pedra. Então eu combinei com o homem, quis combinar com ele, mas ele cortou-me logo pela raiz. Sim. Eu disse ao meu amigo, Godofredo, o nome dele. O senhor, por acaso, não aceita trocar aqui o nome do rótulo por cesto de pedra? Parou. Já não tem discussão nenhuma, você já não leva mais nada. Mexer no meu rótulo, cesto de pedra. Você sabe quantos anos tem isto? Não, parou, já não tem mais negócio nenhum. Não precisa comprar. Não Até precisa eu comprar. dar a volta outra vez à situação e comprar e trazer o vinho. Porque aquilo é deles. Sim. Eles têm 3 rótulos. É. Eles têm 3 rótulos. É o Tem cesto que de pedra mudar o branco, nome do filho tinto e o dele. rosé. 3 rótulos. Né? Ficou uma Mas coisa eles assim. mudaram o rótulo. Mudaram e agora está muito bonito. Porque Mudaram a garrafa, Mas o isso nome por- continua o mesmo. Mas isso por influência do... Perfeito, Também, nós é, pedimos, nossa, fica mais assim, trabalha uma garrafa daquela garrafa mais compridinha. A gente sabe que vai encarecer mais, porque o mas vinho é dá outra excelente. apresentação, tem muita qualidade o vinho. O vinho é excelente. Então, O vinho é excelente. O vinho Então, verde, cesto de pedra. Esse aí pode entrar naquela pergunta que eu fiz de descobertas da alma lusitana, essa é né? uma descoberta. Essa é uma descoberta. Porque Porque pensa que o maior ele estava lá volume- quieto, né? E porque vocês o acharam. maior volume nessa vinícola eles vendem uma mesinha de madeira, Sim, sim. uma cadeira, um bloquinho daqueles assim de pedidos, um bloquinho de fazer pedido, com o nome de cada vinho e o preço na frente. E o que mais vende é no barrilzinho de 5 litros. É um barril PET, tipo garrafa PET, Sim. né? Já não é nem daquelas antigas de palha, garrafa PET. É assim que ele vende. Porque o cara vai levar vinho verde para casa. Por que ele vai levar uma garrafa só? Ele não bebe uma garrafa, ele bebe uma no almoço. Ele e a esposa. Então ele leva um de garrafão de 5 litros. Então ele vende muito mais assim. Para que eu vou preocupar-me com o rótulo? Todo mundo já conhece o meu rótulo. Mas para exportação, uma questão de introdução de rótulo no mercado, criação de marca. Nós não vamos vender o teu vinho, nós vamos criar a tua marca. E aí ele foi entendendo e ficou bonito agora, ele ficou bem elegante. E hoje o senhor Godofredo, é isso? Godofredo. Deve estar muito orgulhoso, né? O meu vinho está no Brasil, né? Toda a publicação que nós fazemos no Instagram desde que começámos a empresa, ele e o irmão vão lá e republicam. Eles ficam numa alegria normal, porque imagina, Claro. né? Eles É um estão filho numa- deles, né? Sim. É um filho que eles criaram e que agora está voando. Não, criou-se uma situação, né, do nome, mas acho que depois ele, né, foi lá, levou, ficou aquela pulguinha na
Cabeça Não, mas não, não, acho que eu mudou, né? Não, Não mudou. Ele disse não abriu mão. Não, mas mudou, Eu entendi que tinha que trazer com um cesto de pedra. mas mudou Não. toda a roupagem, o rótulo. Não, o mudou rótulo, a abordagem, o mudou. rótulo muda Aham. tudo, né? A roupagem Aham. mudou. Sim. O rótulo é muito mais apresentado, Sim. muito mais bonito, porque o vinho tem muita qualidade. O vinho tem muita qualidade. Ele tinha um outro rótulo, um outro nome que eu estou aqui tentando... Guilhufre. Ah, Guilhufe. Guilhufe. Não, o senhor tem... Não gosta de cesto de pedra, então tem aqui um outro. Guilhufe. Pior. Nossa Senhora. Porque ela é a aldeiazinha, né? É. É a aldeia lá. Guilhufe. Guilhufre Durro. Guilhufre. Imagina, pô. Eu disse, não, deixa, é outro, está melhor. Vai o pé. Da pedra. Da pedra está melhor. Mas Portugal tem muito estes nomes, assim... Não, e assim muito orgulho, né, pelo, Muito pelo que orgulho, faz, sim, né? muito orgulho, muito orgulho. Muito genuíno. E isso é muito bom. Sim. Isso é muito bom. Sim, porque justamente ele coloca naquele vinho a sua alma, né? Não, eu lembro quando nós fomos lá em maio, os 3 sócios, e passámos por todos os nossos produtores. Eu lembro quando nós estivemos lá com ele, a alegria dele, o brilho nos olhos a mostrar toda a produção dele e a preocupação. A nossa vinha é ali e a adega é aqui. É. 15 minutos. Não pode demorar mais, que é para a uva não aquecer, para a uva nem sequer chegar a oxidar. É daqui ali, é 15 minutos. Fazem vindima à mão, Vindima manual, mas chamam a família e os vizinhos todos, um cestozinho de 20 quilos no máximo, que é daí o nas cesto de pedra, né? costas, É um cesto com uva. nas Sim, costas, sim, vão ali, sim. então é aquele trajeto ali bem curtinho, Então, da vinha à adega. é uma preocupação Isso muito... aí eu fiz também. uma Vindima, a vindima, pronto, uma preocupação muito meticulosa de fazer a vindima, não é? Mas Vamos fazer. não é único, nós temos outros, né? Temos o do Alentejo, Faz vindima à noite, a Herdade da Calada, vindima noturna por conta do calor, né? Na altura da vindima em Portugal é muito calor. Tanto o Alentejo como Douro. O Douro Alentejo, também então, é extremamente quente, então eles fazem vindima à noite, começa também às 11 para horas, as uvas, mas também por conta começam dos às funcionários, 11 horas né? da noite, à meia-noite, e terminam no outro dia por volta das 8, 9 da manhã, Isso. por causa dos funcionários, pela qualidade da uva, para não oxidar. Não dá tempo dela Não oxidar. agride nem a uva e nem os É, funcionários. os funcionários, perfeito. Trabalho e faz Perfeito. esta vindima Perfeito. noturna. Ótimo. Vamos falar sobre futuro, né? A gente falou, né, sobre o passado de vocês, o presente, futuro da alma lusitana, né? Vocês têm essa pegada, né, que é super interessante de buscar realmente aquele vinho de regiões que ainda são meio que desprezadas, né, de repente por empresas ou por importadores, né, brasileiros e tal, mas vocês conhecendo o potencial dessas regiões estão fazendo esse esforço de trazer para cá, né? Mas falando sobre projetos futuros da alma lusitana, quais são? Olha, um dos projetos agora futuro quase recente é que expandindo para São Paulo, né? Estamos abrindo uma filial em São Paulo para podermos crescer um pouco mais de forma mais eficiente no mercado de São Paulo, que é um mercado extremamente forte, e o nosso futuro ele está delineado desde o início, que é nós realmente sermos referência no mercado brasileiro em vinhos portugueses, ou seja, quando alguém se lembrar, preciso de vinho português para o meu restaurante, preciso de vinho português para a minha adega, para o meu empório, para o meu pequeno mercado, nos procurar ou saber que nós existimos e ir atrás, para que a gente possa solucionar tudo o que ele precisa de vinho português, desde o mais barato, desde a região mais típica à região mais diferente, qualquer tipo de vinho nós conseguirmos ser uma solução integral em Portugal. Esse é o nosso objetivo. E com isso temos que ir crescendo pelo Brasil aos poucos. Isso é o que a gente almeja. São Paulo é o polo. São Paulo, sem não dúvida. é? São Paulo ele assume ticket médio de preços muito mais altos. Ele tem uma conexão com Portugal extremamente intensa, junto com Rio de Janeiro, são os dois lugares onde a conexão com Portugal é muito grande mesmo. Comunidades portuguesas, Comunidades né? muito intensas, muito fortes, e isso obviamente traz uma conexão. Vinho é isso. Vinho não é só um líquido que está ali dentro, é toda uma conexão, porque vim de trás dos montes, porque o meu avô morou ali, porque eu vivi lá. Essa conexão traz, e São Paulo é muito interessante. Então esse é o nosso passo, o nosso próximo passo.
Não, justamente, por exemplo, eu falei aqui daquele vinho, que eu não me recordo qual é, mas do Trás-os-Montes, qual é? Catavelo. O Catavelo. Eu fui, acho que quando estive ali no Amut, fazendo uma propaganda aqui do Amut também, que é um restaurante né, de culinária portuguesa aqui em Itajuba, justamente tive interesse em tomar esse vinho em função da região que ele representa. Né? Porque justamente a gente teve uma experiência lá, né, de 4 anos. Mas, ótimo. Tu tens algumas dúvidas relacionadas a vinho? Tem uma dúvida, até anotei aqui. Porque eu coloquei uma tarefa para você. Não sei se ele fez, né? Não, até em conversa com o Luiz, eu cheguei a comentar, há um tempo atrás eu atendi um cliente que ele era um restaurante francês e entendia muito de vinho francês e tal. Eu conversei muitas coisas com ele e algumas eu fiquei em dúvida, assim, né? E uma delas que tem vinho verde que é considerado tinto. Sim. Seja, o vinho verde não é necessariamente vinho verde pode ser vinho de verde. Cor verde. De cor verde. Não. Isso. Exatamente. Isso. Verde branco, verde tinto, verde rosé, verde espumante. Verde sim. é uma região. Verde aguardente, que é o bagaço. É uma região. Tá. Nós temos no nosso portfólio um vinho verde. Aham. É o único verde o único tinto que se toma gelado. É o vinho verde. Normalmente se toma, Sim. é o tinto para tomar gelado. Então, e chamam de verde. verde tinto. Sim, mas o motivo pelo qual chamam de verde não... É a região. É pela região. É a DOC. A região denominada de vinho verde. Uma região muito verde mesmo. E há uns anos atrás, o vinho agora mudou muito, a produção, a qualidade, mas há uns anos atrás, este vinho a vindima era feita muito cedo. Sim. E ele era muito ácido e transmitia para nós o verde da uva. Hoje já nem tanto. O verde tem sempre... O fruto estava verde. Tem sempre uma acidez. Porque a azeitona é azeitona... Desculpa. A uva é a uva verde, casca verde. Nós chamamos de uva branca, mas ela de branca não tem nada. Ela é verde. Ela é verde por fora. Né? E então por tudo isto, porque ela antes era colhida muito cedo, o vinho transmitia a ideia e a sensação de verde e ficou a região do vinho verde, aquele vinho mais ácido, mais verde, e já vem de há muitos e muitos anos e ficou. E a região em si é muito verdejante. E uma outra questão, eu sei que talvez seja uma pergunta das mais genéricas, assim, né? Mas automaticamente falar que o vinho é antigo, ele é velho, atribua-se que ele é melhor do que um mais novo ou de maneira alguma, assim? De maneira alguma. Diferente. Não precisa necessariamente ser um vinho antigo, um vinho velho para ser bom. Não. Tem vinhos jovens extraordinários. Não. O velho, ou seja, aquele tipicamente que vai estagiar em barricas de carvalho francês, e é uma safra lá de 1980, 2000. Na teoria ele tem mais características diferentes pelo tempo que ele passou em barrica, pelo tempo que ele está dentro da garrafa. Ele vai ganhar alguns sabores, que a gente chama sabores e aromas terciários, que um vinho jovem não vai ter. Não quer dizer que seja melhor ou pior. Pode não ser. Sim. Para quem, né? Para quem não consegue, para quem não aprecia aquilo, pode ser até pior, né? Ele é muito mais... Ele é um vinho diferente, né? São perguntas assim até bem simples, mas até para esclarecer as pessoas que não são leigas, né? Exato. Assim como o Luiz tem mais conhecimento que eu ainda, mas assim são coisas que a gente conversou e falou, talvez quem está iniciando ou quer saber mais sobre vinho são acho que aquelas perguntas básicas, assim, porque, inclusive, assim, quem está iniciando no mundo do vinho, qual é o melhor tipo de vinho para se começar a degustar? É um vinho jovem, é um vinho mais intenso, mais encorpado? Qual é mais fácil de encaixar? Um vinho jovem, um vinho leve, um vinho mais descomplicado. Tem que ser.
para que ele comece a introduzir no mundo do vinho sem grandes complexidades. O mundo do vinho tem Um pouco de teor alcoólico. pouco teor alcoólico, para que seja fácil, né? Por natureza, eu entendi muito a pergunta dele, o mercado do vinho ele tem vindo a crescer no Brasil e tem uma tendência para se, até pelos preços a que os vinhos chegam, tendência de elitizar o mercado. Ser um mercado muito elitizado, e então se é elitizado tem que ter umas palavras muito chiques, muito diferentes. Nós, como bons portugueses, não temos nada disso. O vinho é bom, gostaste? Maravilha. É o vinho que te agrada, é o vinho que é bom. Ponto final, parágrafo. Tem esse lado, que às vezes o que é bom pra mim não vai ser bom pra outra pessoa, exatamente. E o vinho tem que ser descomplicado, então a pessoa tem que começar num vinho leve, um vinho descontraído, e ele vai evoluindo. Ele depois vai aprendendo, vai entrando em regiões, em o que é que a barrica vai trazer, o que é que não vai, mas no fim tem que ser descomplicado. Harmonizar com não quero harmonizar com nada. Ok, bebe vendo Netflix, mas vai começando a introduzir no mundo do vinho sem grandes formalidades, vamos dizer assim. Acho que isso é uma coisa importante. Nesta minha andança, nesta minha curadoria que eu faço, eu tenho como norma, quando chega a uma vinícola, não saber do preço dos vinhos. Nós sentamos-nos, eles trazem os vinhos para eu experimentar, e eu não quero saber do preço dos vinhos. Eu quero vinho no copo, eu ponho na boca e sinto o paladar, sinto aquilo que ele me entrega. E eu ponho e eu digo assim, este eu gosto, este eu levo. Este eu não gosto tanto, vou estudar um pouquinho. Este não gosto nada. Tem vinhos que eu não gosto. Sim. Mas essa sua reticência, às vezes, assim, não, esse eu não gosto, pode estar associado também ao momento? O vinho tem muito momento. Tem, né? Tem muito momento. O nosso espírito, o nosso momento, a nossa companhia, a temperatura do vinho, A temperatura de serviço é muito importante. de serviço, o vinho tem tudo isto. E tem outra coisa também, nós temos sempre uma tendência, isso meu pai diz sempre, que quando ele vai provar, mesmo sem saber preços, tentar provar e ter mais intensidade nos vinhos mais de entrada da vinícola. A primeira gama de entrada. Exato, Não quer dizer, normalmente é mais barata, mas o barato é relativo conforme a vinícola, né? Mas o vinho de entrada da vinícola, os primeiros vinhos, porque na teoria são os vinhos mais baratos e são os vinhos que vão atingir a maior quantidade de pessoas. Se aquele não for bom, não me adianta pegar lá o reserva do super reserva, a gente sabe que a gente vai gostar. Exato. Mas o que é que adianta? A grande maioria das pessoas e o maior giro vai ser naquele de entrada. Então a gente costuma dizer que o de entrada tem que ser o melhor cartão de visita da vinícola. Se ele não for o cara que vai abrir as portas daquela vinícola, não vale a pena trazer a vinícola, porque mas o vinho reserva, o super reserva é muito bom. É premiado, é assim. Ok, mas não de é por entrada, aí que nós começamos a venda. então ele insiste muito, meu pai, no primeiro vinho de entrada da vinícola. Primeiro vinho. Este é o primeiro da linha da vinícola. Este tem que ser bom. Este tem que me agradar. Automaticamente, se o de entrada for bom, a característica, a ligação mental, reserva, vai ser muito sem dúvida superior. Quer dizer que a vinícola se preocupou desde o início. Desde o início. Ela teve muita preocupação, porque é ali que gira, são os primeiros vinhos. Os vinhos de entrada das vinícolas são os que vão girar mais para todas as vinícolas, cada uma na sua faixa de preço. Mas muito bem. Agora eu vou propor um desafio para vocês dois, porque o pessoal está assistindo, vai consultar lá www.almalusitana.com.br, né, vai ver lá um catálogo, né, de vinhos. E aí, o que eu vou tomar? Né? Eu pergunto para os Carlos quais são os vinhos do catálogo que vocês mais tomam, que vocês recomendam. Fica complicado, porque são muitos, né? Mas aqueles que vocês têm assim, uma preferência, assim, desde o vinho de entrada aos mais superiores, assim. Dá a tua preferência, pai. Eu vou dar a minha. Nós temos nessa altura quase 70 rótulos. Temos vinhos de preço e qualidade muito baixo, e temos outros vinhos de maior preço. É difícil escolher um só. Mas hoje eu tenho duas regiões que eu gosto. É o Alentejo e o Dão. São as duas regiões para mim que eu acho que têm vinhos excelentes. E dentro destas duas regiões eu vou escolher o Porta da Calada
e o Monte Estrela, o Porta do Alentejo, um Monte Estrela do Dão. Olha. São 2 vinhos Então, acessíveis, muito acessíveis, mas muito agradáveis no copo. Ótimo. então, olha, eu vou numa contramão um pouco diferente. Eu gosto de Alentejo também, mas eu vou preferir escolher a região para mim mais emblemática de vinhos, não só de Portugal, mas do mundo, que é Douro, né? Douro foi a primeira região vinícola demarcada do planeta, né? Então vou preferir escolher a nossa vinícola do Quinta da Devesa. Então vou preferir escolher ali o nosso Devesa Tinto e aquela vinícola que para mim mais me impactou no início pela diferença, que é a Quinta de Alcube, que é a Península de Setúbal, então que é o Quinta de Alcube Tinto, que é um vinho também com características muito parecidas com o Alentejo, muito frutado. Então são 2 vinhos que me encantam bastante. Também na mesma onda de vinhos de custo-benefício, que eu acho que para quem está assistindo, para quem está começando, acho que é muito mais interessante isso do que dizermos todos os nossos super reservas que a gente gosta, que se calhar no início não é por aí que a maior parte das pessoas devem conhecer. Eles devem ir crescendo aos poucos dentro do portfólio. Então eu indicaria Devesa e Alcube. Ó, então 4 dicas para você explorar aí do catálogo de vinhos da Alma Lusitana. Mas quem tiver dúvidas ainda, onde buscar nas redes sociais, né? Hora do merchan agora. Exatamente. Onde buscar redes sociais, tem no Instagram, né? Vinhos Alma Lusitana, @vinhos Alma Lusitana. Tem o nosso site também, almalusitana.com.br. E por enquanto a nossa parte de marketing está se desenvolvendo e crescendo cada vez mais, e por aí podem nos encontrar. Ótimo. Nós temos a nossa perguntinha tradicional, Exatamente, né? A Nada gente está num ambiente musical, bebida. A pergunta é... Acho que eu vou fazer de um jeito diferente, né? Para brindar, qual seria a trilha sonora para brindar uma música específica, ou um trecho de uma música específica hoje, para os Carlos fazerem os seus brindes aí? Qual seria? Olha, eu vou dar o meu. Num ambiente completamente rock, que é um ambiente que eu cresci no rock, né? Ouvindo Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica. Eu diria que a trilha sonora seria Metallica, Nothing Else Matters. Então é uma das minhas músicas preferidas, e sempre que eu publico algo sobre vinho no meu Instagram pessoal, algo que me impacta bastante, inevitavelmente eu escolho essa trilha. Ela me caracteriza e caracteriza bons momentos de vinho. Sim. Então, Nada mais importa, né? não. Nothing Nothing else else matters. Yes. Só o isso. vinho. Essa é a essência. Pois, eu sou de 53, passei pelos anos 70, Sim. e naquela altura aí marcou, e de que maneira, Rolling Stone, Beatles, mas principalmente Rolling Stone. A trilha não me ocorre agora nenhuma, mas qualquer um disco dos Rolling Stones acompanha bem uma garrafa de vinho. Com certeza. É uma pedrada. Exatamente. Mas bom. muito bom. Eu particularmente adorei o nosso papo aqui, né? A gente pôde explorar histórias tão interessantes sobre Portugal, sobre os vinhos portugueses, os azeites. E eu acho que isso fala muito, né, ao consumidor brasileiro, né, que tem raízes tão profundas com a terrinha. Eu, especialmente, por ter também um pezinho lá, sou filho de português, sou português também, então me sinto especialmente atraído por esse tema, né? E é isso, né? Nós estamos terminando, lembrando sempre, né, que nós temos que Seguir o canal, colocar lá o sininho para acompanhar os novos episódios, os cortes, né? E também, se a gente está falando de vinho, alguns dos rótulos estão no Challenge Food House. exatamente. Então, né, para apreciar alguns rótulos da Alma Lusitana, só comparecer ao Challenge Food House. Exatamente. Não percam, vão lá provar, que realmente são muito bons. Obrigado, Carlos. Nós que agradecemos. Obrigado nós Muito obrigado. por estes bons momentos. Muito obrigado.
Muito Foi bom. muito Eu especial. fui o único que terminei o vinho, tá? Eita. Tá Eu certo. tenho compromisso logo mais, né? Eu fui Tudo aos bem, poucos. tudo bem. A gente Tá termina, bom. agora a gente termina, a gente continua aqui num bate-papo offline. É isso aí. Obrigado você que esteve até agora com a gente. A gente se vê daqui a 15 dias. Tchau, tchau.